Olá, meus queridos amigos e amigas aqui do União Espírita. Vamos começar mais uma gravação de estudo do Livro dos Espíritos. E para isso, obviamente, eu chamo aqui, né, o Bonerges Tavares. Oi, Olá, Bonerges, tudo Carol. bem? Tudo e você, tá bem? Tudo bem, graças a Aham, Deus. Hoje é tá ótimo. o último tópico, né, de guerras, antes da gente gravar o próximo programa, que será nosso aniversário, né, Bonerges? 2 anos. 2 anos, gente, 2 anos É, a gente é aqui podendo conversar com você, podendo estudar o livro dos Espíritos e compartilhar isso da melhor forma, né? Espero que você aproveite, participe. E como o César Esturion sempre pede para a gente fazer, né? Curta o nosso canal, né? Curta o nosso programa e comente também, porque a gente está aqui para poder contribuir para você, né? E aí a gente tem nossa convidada especial, Sueli Rodrigues. Tudo bem, Sueli? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a boa todos. tarde, Boa noite, Sueli. né? Vão nos acompanhar depois, né? É Ou bom verdade, dia também, né? Boa noite. Na verdade a gente nem fala nem bom dia, boa tarde, nem boa noite. A gente não costuma porque a gente não sabe que horas que a pessoa vai assistir, né? Mas se Isso ela estiver mesmo. assistindo logo no lançamento, é boa noite. Tá certo. Você falou do César, tem mais uma coisa, viu? Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Ah, É, ativar o sininho. É isso aí. Bom, hoje a gente vai então falar sobre as questões 742, 743, 744 e 745, falando sobre guerras, né? Então, é um tema forte, curioso, e espero que seja muito produtivo. Para isso, vamos à prece? Vamos lá. E buscamos mais uma vez com o nosso pensamento, nosso querido irmão Jesus, para que ele possa nos abençoar com a sua paz nesse dia. E assim agradecemos, mestre querido, esta oportunidade abençoada de aqui estarmos, mais uma vez buscando conhecimento, entendimento das leis amorosas de nosso Pai Criador, para que possamos mais facilmente vivenciá-las, colocando-as em prática no nosso dia a dia, e assim podermos galgar um degrauzinho que seja na nossa evolução. Agradecemos aos espíritos amigos, companheiros desta tarefa que estão conosco, nos auxiliando, nos envolvendo também no seu amor, para que possamos fazer o nosso melhor e envolvendo a todos aqueles que nos ouvem e ouvirão em que momento for. Obrigada a todos, que a sua paz, mestre amado, nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Sueli, conta para mim, como é que foi para você estudar e se preparar para esse tema? Você achou muito difícil? Guerra sempre é, né? Uma coisa difícil, mas com as instruções do livro dos Espíritos, né, os esclarecimentos que eles nos trazem, eu acho que ajuda muito a gente a entender, né, a guerra, o porquê dela acontecer, né? Entender os nossos irmãos que promovem a guerra. Então, para mim, foi muito bom, assim, nesse sentido, né? De entendimento mesmo, né? De esclarecimento das razões, né? Da guerra existir ainda. Interessante. Bom, eu vou deixar a tela inteira e vou dar um zoom para a gente poder ler, né? 742. Que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os homens um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal, à medida que o homem
progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Bonerges? Normalmente, essas respostas dos espíritos, quando falam a respeito das nossas fraquezas, muitas vezes eles falam de arrastamento. Mas desta vez, ele começa com uma palavra muito forte. Ele escreve predominância. Deixa eu procurar essa palavra predominância, quer dizer domínio. É muito mais que influência. É ter o teu ser dominado por algo. Isso traz para nós algo como que envolve o nosso pensamento, como se a nossa vida estivesse exclusivamente dedicada à matéria, sabe? Os nossos conceitos, uns conceitos de vida voltados exclusivamente para a razão da matéria. Na nossa essência, a gente viver para as sensações do corpo, para aquilo que a gente pode conquistar em sociedade. E nesse sentido que os espíritos falam para a gente que é como que a gente vivesse realmente essa natureza animal e esquecendo da espiritualidade, desse espiritual que nós somos, da nossa origem espiritual, de filhos de Deus. E permitirmos que essa limitação, essa forma como a gente se entrega à vida material, não utilizando a nossa razão, a nossa inteligência para fazer a percepção do bem e do mal, mas sim para essa questão do nosso orgulho, nosso egoísmo, que é a manifestação das nossas paixões que se desenvolvem e que se mantêm no estímulo do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E aí nós ficamos sem analisar que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana com o objetivo de espiritualizar a vida humana. A gente esquece tudo isso e se entrega completamente ao instinto animal, que é de preservação do corpo, preservação da vida, mas exclusivamente naquela necessidade que o animal tem. O animal não premedita nada, ele não constrói armas, ele não se dedica a estudar as fraquezas do inimigo para desenvolver armas e poder dominá-lo. É apenas por uma necessidade de sobrevivência. No caso nosso, ele deixa de ser uma necessidade de sobrevivência, mas uma ação de domínio sobre o mais fraco, de nós nos prepararmos, nos equiparmos com instrumentação tal que a gente possa dominar o outro e dele poder tirar o máximo que nós podemos, nos agirmos como que nós somos mais poderosos, somos melhores, temos o melhor exército, temos as melhores armas, e por isso nós te dominamos e fazemos com que você fique dependente da nossa vontade. E realmente é uma ação que se aproxima da característica da convivência animal. Eu, pensando nessa ação, procurei ver em que momento e que lição que os animais nos dão sobre isso, para que a gente possa comparar com a nossa forma de agir e perceber como que nós realmente estamos. E eu lembrei que há um tempo atrás, eu assistindo umas reportagens a respeito dos animais da África, peguei uma série em que fazia uma análise, uma filmagem prolongada da forma como os agrupamentos de gorilas vivem.
eles se aproximam muito daquilo que é a relação da sociedade humana, tendo um certo equilíbrio. Mas ali a gente percebe essa ação do domínio. O mais forte domina sobre o mais fraco, para que ele possa ter todos os recursos naturais e o domínio sobre o agrupamento, tendo para ele as melhores fêmeas, para que assim ele possa fazer a reprodução. E para os outros fica o resto, o que for possível. Nós temos aí, analisando essa forma como nossos irmãos inferiores viviam e por onde nós estagiamos há algum tempo atrás, alguns milênios atrás, a gente pode perceber, diante dessa situação de guerra e dessas ações que os homens se preparam por décadas desenvolvendo instrumentos cada vez mais mortíferos para dominar outras nações mais frágeis, para se impor a outras nações. E aí a gente percebe o quanto ainda realmente a gente ainda está ligado a essa natureza animal, a essa forma de viver quando nós estávamos lá atrás. Não nos libertamos disso ainda. Ainda precisaremos aprender muitas coisas até a gente conseguir se libertar disso. É natural que lá atrás, quando nós estávamos vivendo em mundo primitivo, que estávamos saindo do mundo animal, que a gente tivesse ainda esses conflitos. Mas nos dias atuais, e depois de termos recebido tanto ensinamento a respeito da nossa origem espiritual, parece quase como que não se justificar mais. É claro que a gente deve compreender e entender aqueles que ainda se agem, mas as informações que a gente recebeu, e não foi uma classe de seres humanos específicos que receberam essas informações, foi para toda a humanidade, em todas as nações, em todos os momentos, em todos os povos, sempre vieram informações do mundo espiritual para que a gente fosse capaz de usar a nossa inteligência e comparar as coisas e mudar a nossa forma de viver, o nosso padrão de viver. Sabe, o animal, ele não tem o sentido do grupo. O sentido dele é do individual. Tudo que ele faz é por ele. Mas nós já fazemos tudo pelo grupo. É o meu grupo. É o grupo que se constitui, é minha casa, meu bairro, minha cidade, meu estado, meu país. E que um dia a gente possa dizer também o planeta como uma única família, como um único agrupamento, onde a gente não mais esteja cometendo esse tipo de coisa. Emmanuel, no O Consolador, ele diz que uma nação vai à guerra por uma doença coletiva. É como se toda a nação estivesse doente e ela precisa sarar disso para que ela possa avançar. É preciso que toda aquela nação consiga entender nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho que ele deixou para nós, nos seus exemplos, para que aí ela consiga transformar-se no seu íntimo e um dia se libertar da guerra. A nação que se entrega à guerra não é uma nação onde reina entre as pessoas os evangelhos de Jesus, o princípio desse evangelho. Por mais que essa nação ouça falar desse princípio, ele ainda está na superfície do sentimento e ainda não, a pessoa não é capaz de compreender que nós somos todos filhos de Deus e que nós não precisamos disso, que nós somos seres imortais e que a nossa vida não se limita
ao berço, ao túmulo, mas que ela existia antes do berço e que existirá após o túmulo, e que essas coisas nada não servirão nada para lá, e que a vida aqui ela é passageira, ela é temporária. Então, por que a gente fazer todas essas coisas, toda essa loucura na vida temporária? Esquecemos da vida principal, que é a vida espiritual, que é eterna. Nós somos imortais, mas a gente esquece disso. E aí nós nos armamos, criamos conflito, porque queremos ser mais poderosos que os outros. E aí vamos à guerra. Carol, Sueli. Eu li um texto na internet, eu gostei dessa fala que ele coloca. Ele fala assim que a guerra é a predominância do nosso instinto animal de superioridade pela força. E ele fala que a nossa fraqueza moral, que devido a essa nossa fraqueza moral, a gente acredita que a gente somente será entendido e respeitado se gritarmos mais alto. Se a gente for, através da imposição, fazer valer nossos argumentos. E é bem isso, né, Boanerges, que é feito. A gente vê na guerra que está acontecendo, ou tantas elas aí, que é bem isso. As pessoas querem impor o seu ponto de vista, o que elas acham, né, acham que é o certo, mesmo sabendo, talvez conscientemente que não seja, né? Elas não têm argumento para convencer, porque não se baseia na lei divina, né, nos ensinamentos de Jesus, então ela usa a guerra, né, para impor a sua força, né, como você disse. Então, e é a mesma coisa que fala, eu achei um livrinho aqui, olha como eu falo sempre, né? De vez em quando eu acho uns livros meus que eu falo, gente, eu não lembro onde eu comprei, quando, mas é um livro que o autor chama-se Cristiano Torque. Ele foi editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e ele chama As Leis Morais da Atualidade. Tá vendo aqui? E ele diz justamente isso. E o que desejam os que fazem a guerra? O objetivo da guerra é a imposição da vontade de um dos adversários por meio da força. Foi tudo isso que você falou, né? Exatamente. E ele fala também: a guerra é o resultado das paixões exacerbadas do homem em virtude da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Bem como tudo isso mesmo que você falou, que a gente ainda fica se prendendo, né, nas coisas materiais, naquilo que a gente tem, não se contenta com o que tem no país, né, porque são os governantes que vão, né, que levam os outros à guerra, mas não que os que são governados, que aceitam a guerra, não estejam participando, como você mesmo falou, né, porque todos aqueles que aceitam fazem parte, né, pensam da mesma forma. Então, é essa questão de ainda estar preso mesmo às coisas materiais, ao que acha importante de ter o poder, de dominar as armas, a tecnologia, né? Todos os benefícios que se pode conseguir que uma outra nação tenha, eu quero para mim, né? Eu não quero compartilhar ou pagar por aquilo, eu vou pegar, né, para mim e vou eu receber por aquilo, que daí eu vou passar a pagar. E ainda é bem esse mesmo, essa questão do instinto animal de querer o melhor, querer para si só, né, sem pensar na coletividade. Quando hoje, depois de todo esse caminho que nós já fizemos, né, de se falar da fraternidade, da igualdade entre todos, que somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, não era mais um pensamento que caberia, né, no século XXI. Sabe, você falou uma coisa que me fez lembrar uma frase de Emmanuel, quando você falou sobre o impor pelo poder sobre o outro, né? Dizer que tem mais poder. Emmanuel tem uma frase em que ele diz que o poder ele
ele se impõe pelo arrastamento que provoca em nós, pelo sentimento que nós sentimos de elevação daquele que tem o poder em relação a nós, e não pela dominação. É algo que a gente aceita e se entrega. Aí eu lembrei do encontro de Paulo com Jesus, quando ele está no deserto, chegando às portas de Damasco, e o Senhor se apresenta para ele. O amor do Senhor, as suas energias magnéticas com que ele se apresenta diante de Paulo, faz com que Paulo renuncie a tudo o que tinha feito até aquela hora e se entrega completamente a Jesus. É o domínio pelo amor, pela renúncia de si mesmo em favor daquele que é maior que nós em valores morais e inteligência. Por isso ele é mais poderoso que nós. Mas ele não nos machuca. Sem Ao contrário, imposição. ele não tem imposição. Ele nos trata com carinho e com muito amor. E nos estimula a caminhar. Não nos destrói. Não nos escraviza. Não tira nada de nós. Ao contrário, entrega tudo para nós. Isso mesmo, Banetes. Bora então para a próxima. Pensei que você ia colocar alguma coisa, Carol. Eu fico assim, sensibilizada demais. O que me passou pela cabeça foi pequenas atitudes. Então, por exemplo, eu estava numa fila para pegar um prato, um alimento. E a pessoa estava repetindo, então ela já tinha o prato, né? E ela pegou e simplesmente foi lá na frente de quem estava pegando. Para mim, isso tem tudo a ver com a guerra, porque é esse tipo de sentimento, é esse tipo de comportamento que dá essa pensar em mim, né? Eu sou soberano aos outros, eu sou mais que os outros, né? Então é quando a gente pensa na comunidade, quando a gente pensa no reciclado, no meio ambiente, quando a gente pensa no coletivo, isso é paz para mim. Pois é, olha bem o que você falou. Imagina isso em um homem que tem o poder de administrar o país, que tem a aprovação da grande maioria do povo, com esse sentimento, com essa postura, leva a nação à guerra. Egoísmo ainda nosso, né? É. E eu ainda fico surpresa quando eu vejo. Eu falo, pai, por que eu tô surpresa? Mas é porque eu quero tanto bem, né? É um ato simples, sabe? Mas é corriqueiro, no trânsito, em filas de forma geral, né? Enfim. Bom, vamos lá. 743. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. É que os espíritos simplesmente respondem com uma firmeza, sim, não há nenhuma titubeação sobre o conteúdo da resposta, é um sim forte, seco, né? É uma afirmação convicta. E por que eles fazem isso? Porque eles conhecem a história da evolução do ser. Eles já passaram por isso. Esses espíritos altamente evoluídos que ditaram a codificação passaram por essas histórias da humanidade, por essa experiência do orgulho, do egoísmo, já superaram isso. Então, eles sabem que um dia isso acontecerá. Por isso, essa afirmativa. Sim, né? Sem nenhuma dúvida.
repetindo aquilo que nós falamos, né, essa visão de que nós somos todos filhos de Deus, somos iguais pela criação, não pela forma de viver, não pela vida. Uns de nós são mais velhos que outros, mas no sentido de filhos de Deus, nós somos iguais, não é? Agora, como é que a gente vai realmente compreender essa justiça, essa lei de Deus? Como é que a gente vai compreender isso? E fiquei pensando nisso, como é que a gente poderia realmente ter esse exemplo no planeta Terra para a gente compreender isso. E me veio à mente o Sermão do Monte, e no início do sermão, Jesus fala a respeito dos humildes, dos resignados e dos que têm mansuetude. É necessário a gente ter esses recursos, porque para a gente não se considerar maior que o outro, não ser orgulhoso, a gente precisa desenvolver a humildade. A gente precisa desenvolver a resignação diante das circunstâncias da vida, porque se a gente não aceita de forma resignada, a gente continua lutando para manter essa situação que o orgulho e o egoísmo nos leva. E se a gente não tiver mansuetude para, na relação com o outro, a gente não ser agressivo, não ser exigente, não ser impositivo, para que assim a gente possa realmente viver as leis de Deus e poder ser bem-aventurados. Porque se a gente agir assim, a gente será bem-aventurado. Aí nós começaremos a viver realmente as leis de Deus, tá certo? Nós teremos fome de justiça, porque estaremos agindo de forma correta e adequada e vamos querer que a justiça se faça em todos os sentidos na humanidade. Então, nós conseguiríamos, assim, eliminar de nós, com o uso da razão e o desenvolvimento dos nossos valores morais, o orgulho e o egoísmo, essas duas chagas que alguns estudiosos dizem que orgulho e egoísmo é um sentimento só, que o egoísmo ele é procedente do orgulho, que exatamente por eu ser orgulhoso, eu quero tudo para mim, eu mereço tudo, então aí o egoísmo nasce em mim nesse sentido. Então, a gente passando a praticar esses ensinamentos de Jesus em nós mesmos, a gente pode começar a viver essa lei de justiça que nós sabemos que Deus nos oferece. Então, para a gente poder compreender melhor tudo isso, eu de novo me apego aos ensinamentos de Jesus e vou lá para um sermão profético, para que a gente olhe para os dias de hoje e veja todas essas coisas que acontecem no nosso planeta e as ameaças que se fala que poderão acontecer mais um pouquinho para frente. A gente pode então olhar para ele e ouvir soar em nossos ouvidos quando ele diz que ouvirás falar de guerra e de notícias de guerra, mas ainda não será o fim. Ou seja, por maior que sejam as guerras que venham a acontecer entre nós, não haverá o fim. Mas, quando o evangelho estiver sendo pregado em todo o planeta, aí será o fim. Será o fim das guerras, será o fim do desentendimento, será o fim de todas as confusões, será o fim de todo orgulho, de todo egoísmo, de eu querer achar que eu sou melhor que o outro,
de eu passar na frente do outro, como a Carol falou agora. Mas eu tenho dúvidas aqui. De todas essas coisas. E esse pregar o Evangelho será porque eu estarei vivendo o Evangelho nas minhas ações, na minha forma de viver. Não eu verbalizando o Evangelho, porque as pessoas têm verbalizado o Evangelho e vendido canhões e tanques para ir à guerra, e navios também para ir à guerra. Então, não será falando do Evangelho, mas será pregando na minha vida, na minha forma de viver. Aí sim, eu terei entendido realmente essa justiça de Deus, terei compreendido ela, e aí não me entregarei mais à guerra, não me entregarei mais à agressão. Eu compreenderei como realmente sou filho de Deus, como o outro, como meu semelhante, e não mais o meu, né? O meu semelhante, ele é igual a mim, é meu irmão, é filho de Deus. E nada justifica que eu haja contra ele de forma belicosa. É isso aí, Carol. Agora eu entendi. Porque eu estava com uma dúvida muito grande aqui na frase, sabe? Falei, deixa o Bonerges explicar para ver se... Ó, quando a gente fala assim, né? Nessa época, todos os povos serão irmãos. Mas, uai, nós somos irmãos. Mas não no entendimento coletivo, né? Foi isso que você colocou. Agora ficou claro. Entendi. Mas tudo isso, né, Boanerges, enquanto não acontece, a gente precisa passar pela dor de sofrer, muitas vezes, as consequências das escolhas, né, que a gente faz, para que a gente possa, reencarnando, né, na nossa consciência, trazendo o sofrimento que nós passamos, né, diante da guerra, da situação da privacidade, de liberdade, de alimento, de tantas coisas que acontecem numa guerra, né? A gente só assim para a gente começar a fazer o caminho inverso, né? Infelizmente, né? Às vezes é como fala na doutrina, né? Você vai pelo amor ou pela dor, né? É muito difícil a gente ir pelo amor, né? Quando a gente resolve seguir realmente o Evangelho de Jesus e, né, se colocar, fazer como a Carol estava fazendo, se colocar no lugar do outro e querer para ele o que eu quero para mim. Então, se eu quero desfrutar daquele alimento, mas eu já tenho a minha parte, vou deixar o outro primeiro, depois eu posso ir lá de novo, né? Mas só quando eu sentia falta, porque normalmente a gente vai mesmo nesse momento, pela dor. Quando eu não tenho, quando eu perco, quando a minha liberdade é cerceada, né? Quando eu me sinto inferior, e aí eu começo a não querer mais aquilo para mim, e aí também não quero para o outro, né? Uhum. E aí a gente começa essa transformação, né? É um caminho, já está sendo feito, graças a Deus, né? A doutrina espírita nos traz esse entendimento e pelo menos uma boa parte de nós já se propõe a seguir, né? Tem muitos ainda que não estão entendendo mesmo, já estando dentro da doutrina, mas, né, faz parte. Jesus compreendia tudo isso, né? A gente também precisa compreender. É difícil, viu, Carol? Mas a gente precisa compreender. Entender justamente que cada um está no seu momento, né? Mas justamente quando você falou assim, infelizmente, aí tem vários pontos de vista, porque o desenvolvimento a gente exige certas situações que a gente entende como dor, né? Mas é o nosso desenvolvimento, é o desenvolvimento do planeta. E eu percebo que esse desenvolvimento do planeta, e eu quero que o Bonerges me ajude a ver se está certo isso que eu estou pensando, está cada vez mais acelerado.
dicotômico, vamos falar assim, tá certa a minha palavra? Acho que sim. A gente quer falar difícil, né, no programa, e aí erra a palavra da pessoa, Dicotomia. mas, assim, de diferentes opiniões, né, de diferentes, muito separados, e pessoas muito desenvolvidas e pessoas que precisam ainda de muita transformação. É claro que a gente está vivendo essa separação dos mundos, é um movimento muito grande planetário, e aí a velocidade como que está acontecendo as mudanças, ela está muito grande, né, Bonerges? Esses conflitos que existem, de você perceber essas diferenças de comportamento agora tão gritantes, que a gente, por exemplo, eu na minha infância não percebia esses comportamentos, na minha adolescência não havia esses comportamentos assim tão gritantes. Agora eles que estão aparecendo, estão surgindo dos últimos. E agora, nesse momento, principalmente nesses últimos anos, que a gente tem percebido, parece que as pessoas estavam um pouco retraídas, e quando surgiu, como que abriram a porta e falaram agora assim, agora tudo vale, você pode fazer qualquer coisa. Aí as coisas se tornaram assim, a quantidade de assassinos nas ruas, as pessoas não respeitaram ninguém, uma série de coisas que a gente percebeu que recrudesceu nos últimos anos, né? Mas a gente sabe, felizmente, a doutrina, para aqueles que são iniciados na doutrina, que estão se iniciando na doutrina, sabe que o momento é assim mesmo, e o porquê desse momento ser assim, esse momento de transição, em que vários seres de vários níveis evolutivos, mas não tão distantes uns dos outros, nasceram nesse momento exatamente para viver essas experiências, porque cada um tem uma necessidade diferente. Aqueles que são mais duros nasceram agora para, na convivência com aqueles que são mais suaves, suavizarem-se um pouco. E os que são suaves conseguirem realmente resistir à dureza do outro e não se deixar endurecer. Dá um passo para frente. Pelo estímulo da dureza do outro, ele dá um passo para frente, porque já tem em si mansuetude, e ele resiste à dureza do outro e dá um passo para frente. Torna-se mais manso ainda. Então, é uma via de mão dupla que acontece nesse momento no planeta, que é interessante para todos nós. Jesus não perderia essa oportunidade de oferecer todas essas possibilidades para nós, né? Eu ouvindo um dia desses, um orador muito interessante da doutrina espírita, conhecido do país inteiro, o Jorge Elahá, ele conta um trecho que eu não lembrava do livro, do último livro do Divaldo, que é Rumo ao Mundo de Regeneração, nesse último que ele lançou agora, que ele conta os bastidores no mundo espiritual da pandemia, em que ele diz que a pandemia ela veio ao planeta com uma proposta para que os homens, diante de ver várias coisas acontecerem com seus amigos, com a sua família, poderem suavizar a própria vida e assim criar um clima adequado no planeta para que as guerras não viessem. Mas parece que nós não aprendemos. Acabou a pandemia e começou uma guerra. Só que a gente não aprendeu, perdemos a oportunidade de... Porque essa dor de você, por exemplo, ver um jovem, né, que saiu e trouxe a doença para dentro de casa e que os avós desencarnaram em consequência disso. E de vários casos semelhantes, parecidos, e que você, pela atuação, você percebe que alguém sofreu. Às vezes nem desencarnou, mas foi para o hospital, levou momentos muito difíceis, muito dolorosos, mas a gente não aprendeu. A demonstração de quanto ainda estamos duros, então, de repente, ainda nós estamos com esse sentimento que talvez tenhamos que ir para a guerra, para que na dor da guerra
a gente aprenda, né? Ela pode ser evitada, só depende de nós. É isso aí. Bora para 744. O que objetivou a providência, tornando necessária a guerra, a liberdade e o progresso? Isso que a gente já acabou de falar, né? Questão A. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Escravização temporária para oprimir os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. É complicada essa daí, mas vamos lá. É certo que durante a guerra há uma certa evolução de tecnologia no planeta, antes e depois também. Mas a verdadeira libertação e o verdadeiro progresso é aquele que o ser realiza dentro dele mesmo, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, de tanta luta. Ele consegue realizar em si por ver as coisas como estão acontecendo, por ver tanta ação de maldade de uns e desafio de outros, e de atos heróicos de outros para salvar seus companheiros, seus amigos, seus colegas de atividade. E isso faz com que realmente haja uma aceleração nos valores que a gente carrega e a gente realmente consegue se libertar das nossas mazelas. E com isso imprimimos em nós um progresso. Nos tornamos melhores depois. Inevitavelmente isso acontece. Não é possível a humanidade perceber, mas no mundo espiritual há a constatação desse fato. E há a constatação também, após os que nascem, um pouco tempo depois das guerras, um certo clima de desejo de paz, de tranquilidade, né? Cessando a guerra, há um cansaço, há um desejo de que se fique em paz. Mas a questão do oprimido parece mais dura ainda. Mas a gente pode fazer uma análise interessante na situação de dois povos. E se a gente parar para analisar um pouco, a gente vê que a situação de escravização, elas têm tudo a ver com a história de um povo. A notícia mais antiga que a gente tem de escravização é do povo hebreu. Era difícil compreender por que o povo hebreu passou por todas aquelas situações, mas Emmanuel traz para nós no livro A Caminho da Luz as explicações de tudo isso, dizendo que por que o povo hebreu passou por todas essas dores, todo essas fases de escravidão, e não foi uma só, foram várias em sua história, né? A última foi com o Império Romano, dizendo que o orgulho da nação, por se considerar a nação escolhida por Deus, pelo Deus único, enquanto naquela época todas as outras nações eram politeístas e o hebreu era monoteísta, que se inicializa ali com Abraão, né? E que fica entre aquele povo, e depois esse povo cresce e continua com esse pensamento de um Deus único. Mas que esse pensamento de Deus único, que deveria ser distribuído com os outros, compartilhado com os outros, ensinado para os outros, se manteve com uma atitude de orgulho. E esse orgulho os levou a tantos atos de escravidão, para que eles amolecessem o coração. A gente tem um outro caso de escravidão muito interessante, mas que nesse não se levantou uma única arma ou se deu um único tiro para que o povo se libertasse. A Índia,
no período da Segunda Guerra Mundial, e antes da Segunda Guerra Mundial, ela ficou por muito tempo como um país escravizado pela Inglaterra, pelo poderio do Império Britânico. Jesus, entendendo que tinha chegado a hora de acabar com isso aí, faz nascer um de seus mensageiros, que mais tarde, realiza essa tarefa, e ele consegue convencer o povo hindu a agir de tal forma que eles não agiram com nenhuma agressão em relação ao inglês. Eles simplesmente paravam de fazer as coisas que atendiam os interesses ingleses. Faziam um sacrifício de não ter também aqueles bens, até que se tornou vexatório o domínio inglês sobre a Índia, e aí eles foram embora. Esse mensageiro de Deus, através de Jesus, é Gandhi. Esse grande homem que deixou para nós esse exemplo de que se pode se libertar sem nenhuma violência, sem nenhum único tiro, sem machucar ninguém, sem ofender ninguém. Rapidinho só, aí entra aquilo que a gente já conversou, da questão da lei de causa e efeito também, né, Boanerges? Como você mesmo falou do povo hebreu, para que o orgulho do povo, ao sofrer, né, a opressão da escravidão, ele possa repensar, né, as suas atitudes, de quando reencarnar, né? E aí a bênção, né, de Deus também, de nos dando essa oportunidade de voltarmos e vivermos uma nova vida, onde a gente tem oportunidade de ir por um caminho diferente, né, daquele que a gente fez antes, nos auxilia muito, né? Faz com que, quando a gente consegue repensar, né, e querer tomar um outro caminho, a gente tenha atitudes diferentes e possa fazer a mudança sem violência, né? Como você bem exemplificou o que Gandhi fez, né? Que é possível, né? Mostrou para a gente que é possível, né? Não precisa ser com armas, com violência, querendo ser maior do que o outro, né? Como falou lá, impondo no grito, né? O seu domínio, nada disso. Não. E existem alguns documentos, acho que eu não sei se são uma ou duas cartas, que Gandhi escreve para Hitler, falando para ele que somente ele poderia evitar a guerra. Ele escreve numa atitude de humildade, que quando você lê aquela carta, é impossível não lagrimejar os olhos. Da forma como ele escreve a carta. Para procurar na internet, como que a gente procura, Boanerges? Você pode colocar aí a carta de Gandhi a Hitler, alguma coisa assim. E realmente é um... Sim. As cartas que Gandhi escreveu para Hitler. Ele escreve essa carta e conclama a Hitler a se manifestar em favor da paz. E diz que somente ele poderia fazer isso. E o chama de amigo, de irmão, sem o conhecer, e diz: eu não te conheço, você não me conhece, mas você pode evitar a guerra. Olha que interessante. Foi escrita em 23 de julho de 1939, a menos de 2 meses antes do início da guerra. Exatamente. É demais, né? Muito bom. Eu vou ler. Você vê como que era esse homem pacífico, porque sabendo, o planeta todo sabendo da ação belicosa do líder alemão, ele, no entanto, age de forma pacífica e escreve uma carta que é de conhecimento de todos. Ele não faz em segredo.
Muito bom. Vamos lá, então, fazer a leitura. Embora a gente não tenha mais aquela necessária exigência de terminar exatamente 1 hora do programa, é bom a gente não passar muito, né? Então, vamos lá. 745, nossa última questão de hoje. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para espiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Bom, veja, se na lei de Deus você tirar a vida de uma única pessoa, de uma única outra pessoa, já é um crime bastante severo, no que diz respeito às leis de nosso pai. Imagina só alguém que provoca uma guerra, ele realmente torna-se responsável por todas as mortes, todas, aqueles que estão no campo de batalha e os que não estão no campo de batalha. Se você responder por uma morte, já é algo bastante doloroso, tanto no mundo espiritual como no seu reencarne. Você imagina alguém que tenha comandado, excitado ou iniciado uma guerra entre nações. Mas a gente precisa dizer que nosso Pai é misericordioso. Algumas pessoas, mesmo no mundo espírita, falam de prisões, mas a misericórdia de Deus não se encaixa em prisão. Não tem como. Tem como mais você falar em hospital, em local de tratamento, em local de isolamento para meditação e coisas semelhantes. E nesse sentido é que tem uma frase que Emmanuel trata sobre essa questão no livro Consolador, e eu quero ler a frase na íntegra para que eu não altere o conteúdo da frase. Um trechinho de toda a resposta que ele dá, eu peguei só um trechinho que me pareceu o trecho que era adequado a essa situação. Ele diz assim: observamos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio. Ou seja, Deus permite que a gente avance em tecnologia. Por exemplo, o mundo espiritual estimulou os homens a desenvolverem o trator. E depois do trator veio o tanque de guerra, né? E contemplamos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Então, é bom a gente ter esse pensamento de entender que, apesar da grande dor causada por esses nossos irmãos, que a gente lembre da questão que a gente estudou na semana passada, a questão 738A, em que os espíritos nos dão uma resposta numa questão que parece até um tanto insensível, mas é que a visão deles não tem o conteúdo humano, a visão deles é o conteúdo espiritual, o conteúdo da eternidade. E aí eles dizem que os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Esses, os filhos de Deus, e é o objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo por ocasião de grandes calamidades que dizimam os homens,
O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem sem seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general não se preocupa com os seus soldados. Desculpem, o general se preocupa mais com os seus soldados do que com o uniforme deles. Essa é a mensagem que os Espíritos trazem para nós, para que a gente consiga fazer esse exercício de não valorizar tanto o corpo, tantas coisas materiais, de não considerar a essência da vida o corpo, como a gente conversou no início do nosso estudo de hoje, mas considerar o corpo como um meio, como um recurso, como um instrumento que a nossa essência, o espírito, necessita para passar pela sua experiência na Terra e aí sair daqui vitorioso espiritualmente, mais belo, com mais luz, mais inteligente e com maiores valores morais. Isso é tudo que a gente está buscando, né, Manerges? Ah, é tão difícil, mas pelo menos você sabe que é uma coisa que eu sempre fico pensando agora com essa história da guerra da Rússia aí, né? Como seria, né? Assim, a gente sabe que se isso acontecesse aqui no Brasil, muitas pessoas estariam dispostas, né, a ir à guerra e fazer tudo o que fosse necessário. Mas a gente, né, que já tem um entendimento diferente, pensa mais, né? Como a gente se portaria, né? Eu fico pensando isso, sabe? Eu espero que, se isso acontecer, eu haja diferente, né, do que talvez agia muito tempo atrás, né? Não sei, não tenho lembrança, mas eu espero que eu já consiga tomar atitudes diferentes, né? Eu procuro, pelo menos aqui no dia a dia, fazer esse exercício. Mas, enfim, a gente tem que torcer por isso, né? Já vai encerrar, Carol? Já, pode Eu já. queria só, nesse livro que eu falei, tem 3 trechinhos que eu achei bem interessante, eu acho que dá para encerrar. Ele fala assim, ó, a guerra por extensão de sentido é bem para a gente refletir mesmo. Não é apenas aquela em que as nações disputam os chamados interesses da soberania, mas são também os conflitos particulares entre os indivíduos na convivência em sociedade. Eu achei isso muito profundo, bem de acordo com aquilo que você falou, né, Carol? Que é as coisas que a gente faz, né? No dia a dia, as pequenas atitudes, né, que a gente toma e que acaba muitas vezes gerando um conflito, né? Não precisa nem chamar de guerra, mas um conflito entre vizinhos, entre bairros, né, entre cidades, e por aí vai. Aí ele fala, falando de crime, de guerra, né, tem um trecho que ele fala assim, que foi uma mensagem, na verdade, que o Divaldo Pereira recebeu quando ele fez uma visita num campo de concentração lá na Áustria. E ele ficou pensando sobre a guerra, que cita Ante os Tempos Novos, é o nome do livro. Ele recebeu pensando, né, por que o homem é tão impiedoso e explodem essas guerras, e ele recebeu uma mensagem, eu vou tirar um trechinho só. Ele diz assim, para que esses crimes saiam da terra, é necessário que comecemos em nós o trabalho de instalação do reino de Deus, da piedade fraternal, da tolerância, da benignidade e do amor, para que crueldades como essas que aí estão na TV, em todo instante, nunca mais aconteçam. Lindo também eu achei, e aí ele termina. A construção da paz começa em nossos lares, no trabalho preventivo de educação de nossos filhos e da nossa própria, que tem no ensino religioso um grande aliado. Colocar os ensinos do Cristo na nossa vida, né? E transmitir isso para os nossos filhos. Isso é importante demais, né? Uhum.
sendo exemplo. Exatamente, né? Exatamente. Bom, eu já agradeço muito a participação de todos. Lembrar que a semana que vem, especial 2 anos do livro do estudo, né, do programa Estudo do Livro dos Espíritos, e a gente vai tratar como estudar o Espiritismo. A gente tem o César Esturion como convidado, a Sueli, né, a Bruna Bonerges e eu. O objetivo realmente é falar como é que a gente estuda, compartilhar algumas ideias, de repente algumas ferramentas, alguns jeitinhos ali que nos facilitam, né, o nosso desenvolvimento, o nosso estudo espírita. E, claro, a gente também deu algumas dicas, né? Algumas de livros, de como a gente faz associação, né? Com outros temas e como isso é importante para nós. Então, fica aí ligado, semana que vem, quinta-feira, 19 horas, estaremos falando, festejando, né? Nossos 2 anos do programa, que eu vou contar. Eu não ia contar, Bonerges, mas agora que a gente tem tempo, eu vou contar. Que a Bruna me engambelou, falou que era 2 meses só, 3 meses no máximo de programa. E eu fui achando, nossa, mas a Bruna, 3 meses só, Livro dos Espíritos, verdade? Eu vou nessa, então. Eu acho que houve Curtinho, um né? engano. Era 3 anos e não 3 Ela meses. só deixou o 3, Ela né? Ela falou deixou 3. 3. Mas olha, realmente estudar o Livro dos Espíritos me deu uma visão, está me dando, né, uma visão melhor, mais consistente, faz com que a gente analise os nossos atos. Então, se você já nos acompanha ou se você ainda não nos acompanha, agora a gente está começando a organizar a série para você poder acompanhar de início ao fim no YouTube. Então, espero que você aproveite, porque esse trabalho ele é atemporal. Então, vai estar, do União Espírita, né? Por enquanto, enquanto a gente não pode, né? Mas é do União Espírita para a internet. Qualquer um de qualquer lugar do mundo, né? Vai poder assistir esse nosso trabalho e pensar junto conosco, né? Sabendo que a gente não tem a verdade absoluta, que nós estamos aqui com a proposta de fazer o nosso melhor e compartilhar um tema tão importante que é tratado no Livro dos Espíritos. Da minha parte, agradeço e até semana que vem. Carol, eu só vou reforçar para você que não é a semana que vem a comemoração dos 2 anos, é dia 13. É na Ai, outra Jesus. semana. Não, tá Só lembrar certo. isso, tá? Sueli, tá certo. A próxima semana Sueli, agora é dia 6. Sueli, vamos lá. Esse programa será exibido dia 6 de outubro. Então, o próximo programa é? Dia 13. Uma pessoa Vai ter experiente. bolinho? Só uma pessoa experiente. Bolinho virtual. Não vai ter bolinho, Pode não? ser. Bolinho, suquinho, não? Podemos Que pena. fazer, por que não? Então, vamos lá. Um beijo. Tá bom. Beijo Beijo. para você. Vamos lá. Vamos aproveitar este momento de elevação de sentimentos e de pensamentos, e agradecer a nosso Pai misericordioso por essa oportunidade sem igual, por mais essa oportunidade de poder aprender a respeito de nossa vida, de nosso mundo, a razão das coisas e por que certas coisas acontecem. E com todas essas informações, mestre querido, que sejamos capazes de alterar o rumo das coisas, usando o nosso livre-arbítrio na prática do bem, na renúncia de nosso orgulho e de nosso egoísmo, passando a agir com mansuetude, com suavidade e com compreensão diante de todas as circunstâncias da vida, para que a gente possa eliminar de uma vez por todas as guerras de nosso planeta.
e assim a gente possa encontrar mais rapidamente a paz que todos nós desejamos e queremos, mas que ainda não sabemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, nessa capacidade de compreensão de todas essas coisas e que cada um de nós, todos nós, teus filhos que vivem aqui, neste mundo, possam ser envolvidos nesse sentimento e nesse desejo e que ele se torne uma realidade. Mas que, acima de tudo, se faça a tua vontade e não a nossa. Que assim seja.